pessoal, continuando falando sobre as consequências psicológicas de um bode expiatório dentro da dinâmica de narcisismo materno. Outra coisa que pode acontecer do bode expiatório é ele ter medo de ir no dentista. Muitos bodes que eu conheço passaram por negligência dentária, por não ser ensinado a escovar dente, tiveram problemas dentários, perderam dentes por conta de cárie e nunca foram no dentista. Quando foram, passaram por traumas, talvez por tamanha devastação, dentária, mas no meu caso, minha mãe narcisista me levou para fazer uma restauração de um dente que já estava praticamente perdido, mas não foi feito canal, e ela me levou para um tio, irmão dela, para fazer essa restauração, porém ele só tinha um taquinho, gente, um pedacinho de dente. Eu tenho noção da quantidade que foi, porque quando esse dente foi restaurado novamente aos 15 anos, eu tive que fazer canal. E a dentista me mostrou, só restou um pedacinho de nada que teve que ser retirado para fazer um implante. E foi feito esse canal, essa restauração em mim, não sei se eu tinha acho que em torno de 5 anos aproximadamente, mas eu lembro exatamente como que foi e tudo que eu sofri. Ele fez sem anestesia nenhuma. Imagina uma criança fazendo uma restauração que só sobrou um pedacinho de dente, sem anestesia nenhuma. A primeira vez que eu fui no dentista, diga-se de passagem, foi traumatizante. Eu lembro até hoje dos meus gritos, imensos gritos que se ouvia de longe. Foi assustador. Fiquei com muito medo de dentista. Depois eu fui no dentista novamente, acho que com 7, 8 anos, e chorava muito, muito, muito. Depois só fui novamente no dentista aos 15 anos para fazer essa restauração. Mas aí a dentista foi super gente boa e hoje eu não tenho mais problemas. Mas minha filha recentemente, precisei de levá-la para fazer uma restauração e precisou de usar anestesia. E ela ficou com muito medo da anestesia, ela entrou em pânico, começou a chorar, segurando a minha mão, me tira daqui, com medo da agulha. Eu acho que entrei, não sei se foi um episódio de estresse pós-traumático. Eu sei que a dentista falava comigo e eu não conseguia responder. Eu fiquei em estado de choque de ver ela gritando, estendendo a mão, me tira daqui. Na hora, eu não lembro, juro pra você, não me remeteu nada do meu passado. Simplesmente eu comecei a ficar gelada, senti muito frio, não conseguia conversar direito com a dentista. E aí eu conversei com ela, falei, olha, tem que fazer e tal, mamãe não vai sair daqui. Aí a dentista falou assim, mãe, você vai ter que sair. Eu falei, não saio de perto das minhas filhas de jeito nenhum. E aí ela falou assim, então chega aqui pra trás. Minha filha segurou minha mão, falou, mãe, não vai. Eu falei, eu não vou sair daqui, doutora. Eu paralisei. Eu falei, não vou sair daqui. Conversei de novo, enfim, ela deixou. Depois que ela deixou, foi tranquilo. Só que aquele grito dela, aquela mão estendida, não chegou a ser grito, mas aquela mão estendida, aquele choro, eu paralisei e dali eu já fiquei apática, sentindo frio, passando mal. Acabou a consulta, meu marido me ligou e falou assim, o que foi? Você não está conseguindo conversar direito? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, eu não sei o que aconteceu, parece que eu não estou aqui, parece que estou pisando nas nuvens, eu não sei como eu vou voltar para casa. Meu marido teve que me buscar, porque até agora eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei muito mal e me deu febre aquele dia. Acredito que seja por conta desse estresse pós-traumático. Então isso pode acontecer, o bode expiatório pode sim ter medo de ir ao dentista, como pode ter medo de ir ao médico, por ter sofrido de repente na mão de um médico. Isso também pode acontecer. E também tem casos de claustrofobia, já ouvi vários relatos. Eu fui trancada no banheiro com 3 anos pela minha mãe narcisista, e lembro perfeitamente como foi, do meu total desespero de ter ficado trancada lá dentro daquele banheiro fechado. Foi algo assim terrível, que isso sim eu consigo gravar, e eu tenho claustrofobia. Para mim fazer o exame eu precisei de fazer ressonância magnética 2 vezes, e fiz tomografia também, e foi aterrorizante. A primeira vez que eu fiz eu não sabia que era daquele jeito, ainda bem, senão acho que eu nem teria coragem de ter ido. Quando eu vi que era fechado, eu achei que eu ia morrer, eu juro pra vocês. Eu fiquei o tempo todo chorando, sem mexer a cabeça, com as lágrimas escorrendo, e falando, Deus, cuida das minhas filhas,
me despedindo mesmo, porque eu tinha certeza que eu estava morrendo. Essa é a sensação de quem tem claustrofobia. Elevador, quarto fechado, isso tudo para mim é apavorante. Quando eu realizei esse sonho de viajar, né, com a minha família, eu tive que ir de avião. E eu já sabia que ia ser muito difícil. Eu só não sabia que eu ia ficar com tanto pavor. Foi aterrorizante para mim andar de avião. É assim, das lágrimas ir no chão, entendeu? E de segurar a poltrona e escorrer suor, de tanto pavor que eu tenho de avião. E enfrentei, fui e voltei, mas depois daquele dia eu falei, nunca mais eu viajo para lugar nenhum, porque nunca mais eu vou entrar no avião. Então eu tenho claustrofobia até hoje. É algo que eu preciso tratar, lógico que um dia eu quero conhecer outros lugares e eu vou ter que enfrentar esse medo. Mas é algo apavorante mesmo. Quando eu assisti o filme Queridinha Mamãe, ou Mamãezinha Querida, que tem o link aqui se você quiser baixar, tem essa cena e foi muito difícil para mim assistir. Eu não sabia que tinha essa cena da mãe para botar a filha de castigo, a mãe narcisista, o castigo que ela deu para a filha foi trancar ela dentro do banheiro. E foi um choque para mim rever aquilo, porque eu me vi, foi um gatilho emocional. Então a gente também tem que ter cuidado quando tem que estar ciente que tem esses gatilhos emocionais e não deixar se abater para não ter febre, não ter enxaqueca, que também pode acontecer quando ocorrem esses gatilhos emocionais de lembranças de traumas do passado. Outra coisa bem comum também nos bodes expiatórios é se autoagredir, puxar cabelo, bater a cabeça na parede, se cortar, se unhar. Tem vários relatos, né, na internet, em grupos de ajuda, no Facebook. Já conheci pessoas que fizeram isso, que são bodes expiatórios, e eu também, quando me sentia muito culpada, eu ficava com uma raiva muito grande, e para descontar essa raiva, às vezes que era de mim ou de alguém, eu batia a cabeça na parede até eu não aguentar de dor, ou eu me unhava toda, rasgava, né? Principalmente na adolescência, eu fiz isso muito. E também puxava meu cabelo até conseguir tirar a maior quantidade de cabelo possível. Isso tem até um nome que agora eu não lembro o nome, mas é uma doença. E infelizmente é comum entre os bodes expiatórios para extravasar essa culpa ou essa raiva. Eu fiz uma pesquisa, né, em um desses grupos de ajuda para ter uma dimensão de tudo isso, né, que eu falei e outros que eu vou falar agora, outros transtornos e consequências, quais eram assim os que tinham em maior quantidade. E disparado na frente a ansiedade, pessoas que têm desde a ansiedade mais leve até ter transtornos de ansiedade graves mesmo, foram os mais votados. Foram 144 pessoas que relataram esse excesso de ansiedade. Lógico, né, a explicação tá aí, né, inúmeras situações, eventos traumáticos e pode ser por agressão verbal ou agressão física. Então a ansiedade está disparadamente, praticamente todas as vítimas têm ansiedade. Depressão em segundo lugar, com 125 votos. Infelizmente, ansiedade e depressão normalmente andam juntas, né? Insônia, 74 pessoas relataram que sofrem com insônia, o que é bem comum também. Tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas, 77 pessoas marcaram que sim. Infelizmente, o suicídio é presente. Ontem eu soube de um caso de uma vítima que no contexto narcisista ela era bode, variando com o dourado, e a irmã dourada infelizmente cometeu suicídio aos 19 anos, não aguentou a pressão de ser um dourado. Sabe, é muito triste. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre suicídio. Eu já tentei algumas vezes e graças a Deus nenhuma dessas deu certo. Quando eu estava no ápice da minha depressão, em torno dos 20 e poucos anos, e uma insônia que durou 3 meses, né? Eu já falei em outros vídeos, eu tive derrame ocular, e também é uma das consequências da insônia, quando uma veia do seu olho estoura e você começa a chorar sangue, é desesperador. E nessa época eu achei que Deus já não lembrava mais de mim, porque eu falava, por que eu tô nessa situação e nada muda, eu não aguento mais. E eu orava toda noite para eu amanhecer morta. Eu falava, Senhor, não me deixa passar dessa noite. Eu preciso muito encontrar com Jesus, tem que ser essa noite. Eu não aguento mais, por favor, não me deixa amanhecer. E algumas outras situações que eu tentei, suicídio que não deu certo. Conheço várias pessoas dentro do narcisismo materno que pensaram
quase todas já pensaram, mas muitas tentaram também. E não é a melhor alternativa. Se você não sabe, e a gente sofre muito preconceito por falar de suicídio, principalmente dentro do contexto religioso. Se você não sabe, 90%, 99% das pessoas que tentam ou que cometem suicídio, elas não querem morrer. Elas querem, quem fala isso é um especialista de suicídio mesmo, elas querem simplesmente aliviar aquela dor. Então as pessoas julgam, falam que é espírito, maligno. As pessoas não compreendem mesmo o porquê de viver no tamanho sofrimento e querer a morte. E é algo muito real e acontece sim, e infelizmente acontece, mas não é a melhor saída. 74 pessoas marcaram sim para distúrbios alimentares, em vários relatos, pessoas que têm obesidade, pessoas que têm bulimia, pessoas que têm anorexia, tem pessoas que têm aversão a alguns tipos de alimentos, né? Isso aí é relatado tanto no filme Uma Mãezinha Querida quanto o Preciosa. As crianças são forçadas a comer coisas que elas não querem pelas suas mães narcisistas, então é comum essas pessoas terem transtornos alimentares. Eu me sentia muito magra, porque eu era uma criança magra, e meu pai e minha mãe faziam brincadeiras sádicas de eu fazer chorar por conta da minha magreza. E eu cresci uma adolescente normal, era mais magra do que um corpo normal, e eu me via muito magra e passei a tomar medicações para engordar. Foi me ensinada uma técnica, que eu nem vou comentar aqui, né, para não dar ideia errada, né? E aí depois eu tive problema para emagrecer, porque eu realmente engordei, fiquei bem acima do meu peso. Até uns 4 anos atrás eu emagreci em torno de 14 a 16 quilos. Então isso tudo envolve muita coisa mesmo. E infelizmente os distúrbios alimentares estão lá em cima, porque a comida pode ser um escape e pode ser também por conta de traumas, de ter sido forçado, dessas vivências aí cabulosas do narcisismo materno. Crise de pânico, 55 pessoas marcaram que sim para crise de pânico, também está lá em cima, no topo. Não tive muitas crises de pânico, mas conheço e é relatado entre várias vítimas. Fobia social, 49 pessoas marcaram. É algo que me surpreendeu, porque eu achava que só eu que tinha fobia social, mas eu achava que era por conta do transtorno bipolar. Mas não, outras vítimas relatam mesmo. Tanto você ser apontado como errado, como pior pessoa do mundo, você tem medo das pessoas. E também por conta de traumas, né, na infância. Por conta desses eventos traumáticos, você acaba tendo fobia de pessoas. Eu lembro que na adolescência eu tremia tanto, era assim, fora do normal. Teve um casamento de uma prima, e eu lembro que foi o primeiro evento social assim que eu fui. Nossa, foi traumatizante pra mim, porque eu tremia, o prato tremia de salgado, tremia tanto, que chamaram assim, chamaram minha mãe, ela tá passando mal. Eu, não, gente, tô normal. Tremendo de medo das pessoas, de vergonha de ter que ir. Quando você vai em um evento social, você tem que interagir com outras pessoas, né? Eu me interagia só com adolescentes, pessoas da minha idade. Interagir com adultos para mim era extremamente difícil. E até hoje eu não sou um tipo de pessoa que tem facilidade com amizades, eu não sou uma pessoa simpática, não sou antipática, mas não sei ficar mostrando os dentes para ninguém. Sou tímida até hoje. Talvez você está me vendo aqui, né, no vídeo e tal, mas eu não sou uma pessoa aberta. Meu marido sabe, ele é uma pessoa extremamente aberta, feliz com a vida, faz muitas amizades. Eu sou totalmente o contrário. E isso é comum também, já vi outros casos de ter essa dificuldade de fobia social. Toque, 34 pessoas. Conheço algumas pessoas que têm toque. Pode ser por limpeza, enfim. Toque envolve uma série de coisas, não vou entrar em detalhes. Transtorno bipolar, 31 pessoas marcaram. Eu fiquei surpresa também, que eu não imaginava. Mas aí eu fui estudar e fiz até um vídeo, se você não assistiu, clica aqui, que fala sobre o trauma na infância. O transtorno bipolar está relacionado a trauma na infância. Então tá aí a resposta porque as pessoas têm transtorno bipolar. Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar ao torno dos 20 anos. Infelizmente foi algo muito difícil de conviver em relação à medicação, em relação a tudo. É um universo totalmente diferente
da normalidade da nossa sociedade. A gente é muito discriminado, ainda mais eu que tinha a ciclagem muito rápida, que é você tá depressivo e às vezes no mesmo dia você tá eufórico, então as pessoas confundem, não entendem isso e te julgam. Então eu sofri muito preconceito em ter transtorno bipolar. Graças a Deus me sinto curada. Os que não acreditam na cura chamam de administrada. Então eu estou administrada, graças a Deus, há 8 anos, sem medicação nenhuma, diga-se de passagem. 32 pessoas marcaram por compulsão por sexo. Eu fiquei muito surpresa. Foi algo muito comum quando eu tinha um transtorno bipolar, então eu sempre achei que era por conta do transtorno bipolar, quando na verdade é um escape. E quando eu falo compulsão e sexo, pode estar envolvido também a prostituição. Também vou fazer um vídeo falando só sobre prostituição, que não é a melhor saída. Alcoolismo, 21 pessoas marcaram que sim. Então, tem aí uma proporção. Eu também tive problemas com álcool, vim de um pai pedófilo alcoólatra, e o álcool sempre foi um escape. Eu contei outro vídeo, já cheguei a entrar em coma alcoólico. E eu bebia, não porque eu tinha o prazer de beber, eu bebia realmente para ficar doidona e por algum momento ficar livre de todas aquelas coisas ruins, aqueles sentimentos horríveis que eu tinha. E a maior parte das pessoas que sofrem, que são os bodes expiatórios, um dos escapes é a bebida. Talvez não bebam por prazer, talvez seja simplesmente para ter algum momento de prazer na vida, sabe? Ficando fora de si, talvez, né? Nem todos. 20 marcaram que já usaram ou usam drogas. Também é um escape, assim como a comida, né? Assim como o álcool, infelizmente, para muitos, né? Ouvir vozes, 18 pessoas marcaram que escutam vozes. Eu também escutava vozes, principalmente no auge do transtorno bipolar. 16 pessoas são borderlines, marcaram como borderline, que também, lógico, é uma consequência desses traumas. E 11 pessoas marcaram aversão a sexo. Ao contrário das pessoas que têm compulsão por sexo, existem aquelas que têm aversão. Por quê? A mãe narcisista, ela pode te expor precocemente ao sexo e pode ser o contrário também. Elas podem te forçar a ter uma perspectiva de algo muito negativo em relação ao sexo. E você cresce, inclusive, com traumas, tanto por ter sido abusado, quanto por sua mãe narcisista falar que é algo muito errado. E aí entra não só a aversão a sexo, entra outras doenças relacionadas à sexualidade também, transtornos também, por conta dessa aversão que a mãe, por não querer ver você, sei lá, feliz por você estar tendo relacionamento sexual, ou feliz por ter um namorado ou se casar, elas fazem isso de maldade mesmo. E tem aquelas que vão te expor sexualmente precocemente. Eu já falei sobre descarte, aquelas que querem descartar as filhas, vão empurrando mesmo, e a sexualidade precoce acontece. E também tem mães narcisistas que são pedófilas, e também tem as mães narcisistas que têm compulsão por sexo ou tem problemas de transtornos sexuais. Então, para ela, essa mãe narcisista, é normal a filha ser abusada, é normal a filha com 8 anos, 10 anos, ter um relacionamento sexual. Na cabeça perversa, sádica dessa mãe que tem compulsão sexual, de repente vai achar que, por ela ter compulsão, que uma criança de 10 anos tem que ter relações por não conseguir se controlar. Então a gente pode se esperar de tudo mesmo, dentro desse universo narcisista, dessa mãe que vê o filho como objeto. Esses foram alguns dos transtornos, gente, tem muito mais do que isso, muito mais mesmo, é muito vasto. Quando uma criança é usada como objeto e fica vulnerável na mão de outros abusadores, então é muito vasto. Esses foram assim os que eu ouço mais, os que eu vivi e que tem mais destaque, mas tem outros também, tá? Muito obrigada, compartilhe esse vídeo com as pessoas que sofrem com o narcisismo materno. Talvez pessoas até que nem saibam por que tem algum transtorno psicológico e vivem num lar narcisista, são vítimas que ainda estão na escuridão, não sabem a verdade. Ajude essa vítima, compartilhe esse vídeo com ela. Obrigada por ter assistido e me feito companhia, e até o próximo vídeo. E bodes expiatórios, assim como eu, tem jeito pra tudo, viu? Tem reprogramação mental, psicológica, tem tratamento para isso tudo, com e sem remédios, e tem solução sim para você superar isso tudo. Eu sou um exemplo aqui, levo uma vida, não digo normal,
porque não tem como você ser normal diante de tudo, mas normal no sentido de trabalhar, estudar, poder criar minhas filhas, ter a minha família, conquistar minha independência financeira. Enfim, você pode ser um ser humano vencedor diante dessas dificuldades todas se você for tratado adequadamente, tá? Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau!